estudo para células de aliança de fé e milagres, a confissão, a perseverança e a herança das promessas em Cristo. Hebreus 10, 35 ao 39. Não lanceis fora, pois, a vossa confiança, que tem uma grande recompensa, porque necessitais de perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda em bem pouco tempo, aquele que há de vir virá, e não tardará. Mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. As promessas de Deus são a âncora da nossa fé, sustentando-nos em tempos de dificuldade e guiando-nos em meio à incerteza. Receber essas promessas exige confissão de fé, perseverança na obediência de fazer a vontade de Deus, a certeza de que somos herdeiros em Cristo e, muitas vezes, um voto de aliança que nos compromete com Deus para o cumprimento futuro de suas promessas. Este estudo explora o chamado à confiança firme, a necessidade de perseverar, a herança garantida por Jesus e o poder de um voto de aliança, com base em João 4, verso 35, que nos lembra que o já de Deus pode estar mais próximo do que imaginamos. Prepare-se para ser desafiado a viver uma fé que não recua, mas avança para a recompensa prometida. Não lanceis fora a vossa confiança. O chamado à fé firme. Hebreus 10, verso 35. Não lanceis fora, pois, a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. A palavra confiança no grego é parrésia, significando ousadia, liberdade de expressão e firmeza no testemunho. No contexto de Hebreus, os cristãos enfrentavam perseguições que os tentavam a abandonar a fé. O autor exorta a não descartar essa confiança, fundamentada na certeza de que Deus cumpre suas promessas. Características da confiança. 1. Baseada na fidelidade de Deus. Nossa confiança repousa na imutável natureza de Deus. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta. 2. Alimentada pelo relacionamento com Cristo. Quanto mais próximos de Jesus, mais nossa fé se fortalece. João 15, verso 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. 3. Fortalecida pela memória das promessas cumpridas. Recordar o que Deus já fez, como a ressurreição de Cristo, renova nossa confiança. Salmos 77, verso 11. Recordarei os feitos do Senhor. Aplicação prática. Reflexão. Em quais áreas da sua vida você tem sentido a tentação de lançar fora sua confiança? Talvez em uma promessa que parece demorar, ou em uma dificuldade que parece grande demais. Ação. Faça uma lista de promessas bíblicas que já se cumpriram em sua vida ou na história bíblica. Use-a para fortalecer sua fé. Pergunta para você: como você mantém sua confiança em Deus quando as circunstâncias são difíceis? A necessidade de perseverança. Hebreus 10, verso 36. Porque necessitais de perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. A perseverança grego, hipomonés, é um aguardar ativo, marcado por obediência, paciência e esperança. É a ponte entre a promessa e sua manifestação. Hebreus 10, verso 36, destaca que perseverar está ligado a fazer a vontade de Deus. Conexão com Hebreus 6, versos 17 e 18. Deus se interpôs com juramento para que tenhamos forte consolação, nós que procuramos refúgio em guardar firme a esperança proposta. As promessas de Deus são garantidas por duas coisas imutáveis. 1. A promessa de Deus. Sua palavra é inabalável.
Isaías 55, verso 11. 2. O juramento de Deus. Ele reforça suas promessas com um juramento, mostrando que é impossível que minta. Exemplos bíblicos de perseverança. Abraão esperou 25 anos pelo nascimento de Isaque. Gênesis 15, versos 4 e 5. José enfrentou escravidão e prisão antes de ver a promessa de liderança cumprida. Gênesis 37, versos 5 ao 11. Jesus perseverou até a cruz, confiando na promessa da ressurreição. Hebreus 12, 2. Aplicação prática. Reflexão. Em que áreas você precisa perseverar? Talvez em oração por um ente querido ou em vencer um pecado. Ação. Escolha uma promessa bíblica e ore por ela diariamente, confiando no tempo de Deus. Pergunta para a célula: como a perseverança na obediência tem ajudado você a esperar pelas promessas de Deus? O justo viverá pela fé. Hebreus 10, verso 38. Mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Citado de Abacuque 2, verso 4, e repetido em Romanos 1, verso 17 e Gálatas 3, verso 11. Este versículo enfatiza que a fé é o fundamento da vida cristã. A advertência contra o recuo implica voltar à velha vida de pecado, duvidar da suficiência de Cristo, abandonar a esperança nas promessas eternas. Exemplos de fé persistente. Moisés escolheu sofrer com o povo de Deus em vez de desfrutar dos prazeres do Egito. Hebreus 11, versos 24 ao 26. Paulo enfrentou prisões, mas declarou: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4, verso 7. Aplicação prática. Reflexão. Há momentos em que você sente vontade de recuar, o que o ajuda a permanecer firme. Ação. Memorize Hebreus 10, verso 38 e use-o como uma declaração de fé quando enfrentar tentações de desistir. Pergunta para a célula: como a fé tem sido o fundamento da sua caminhada com Deus? Compartilhe um exemplo. As promessas são tem o sim de Cristo, e por nós a confirmação, através da palavra Amém. 2 Coríntios 1, verso 20. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o Amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Este versículo ensina que Cristo é o cumprimento. Todas as promessas encontram seu sim em Jesus. Nossa resposta é o Amém. Concordamos com as promessas pela fé. Para a glória de Deus. O cumprimento das promessas glorifica a Deus. Conexão com a nova aliança. Jesus é o mediador da nova aliança, garantindo o cumprimento das promessas. Hebreus 8, verso 6. Ele é o cumprimento das profecias. Lucas 24, verso 44. E o intercessor que assegura nosso acesso às promessas. Romanos 8, verso 34. Aplicação prática. Reflexão. Você tem orado com base nas promessas de Deus, confiando que elas são sim em Cristo? Ação. Ore por uma promessa bíblica. Exemplo: Filipenses 4, verso 19. Em nome de Jesus, declarando o seu Amém. Pergunta para você: como você tem experimentado o sim de Deus em sua vida por meio de Cristo? Jesus, mediador de superior aliança. Hebreus 8, verso 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente
quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. A nova aliança é superior por suas promessas. Redenção eterna. Hebreus 9, verso 12. Presença do Espírito Santo. Hebreus 10, verso 16. Bênçãos espirituais. Efésios 1, verso 3. Jesus como mediador intercede para que as promessas se cumpram. Hebreus 7, verso 25. Aplicação prática. Reflexão. Como a certeza de que Jesus é seu mediador fortalece sua confiança? Ação. Agradeça a Jesus em oração por ser o mediador das promessas. Pergunta para a célula. Como a nova aliança muda a forma como você enxerga as promessas de Deus? Herdeiros da promessa. Gálatas 3, verso 29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Em Cristo, somos herdeiros das promessas feitas a Abraão. Gênesis 12, versos 1 ao 3, incluindo bênção para todas as nações. Justiça pela fé. Romanos 4, verso 13. Promessa do Espírito. Gálatas 3, verso 14. Vida eterna. Hebreus 11, verso 16. Identidade como herdeiros. Ser herdeiro nos dá direitos às promessas de Deus, proporcionando confiança para viver com ousadia. Aplicação prática. Reflexão. Você vive como herdeiro das promessas de Deus? Ação. Declare sua identidade. Eu sou filho de Deus e herdeiro das suas promessas. Pergunta para a célula. Como ser herdeiro das promessas impacta sua vida diária? O voto de aliança e o já das promessas. João 4, verso 35. Não dizeis vós, ainda há 4 meses até a ceifa? Pois eu vos digo, levantai os olhos e vede os campos, que já estão brancos para a ceifa. Quando fazemos um voto de aliança com Deus, um compromisso solene de obediência, fé e dedicação, podemos ativar promessas que se cumprirão no tempo de Deus. Um voto de aliança é um ato de fé que alinha nossa vida com os propósitos divinos, muitas vezes acelerando o já de Deus, como Jesus ensina em João 4, verso 35. Nesse versículo, Jesus desafia os discípulos a enxergar que o tempo da colheita espiritual está mais próximo do que imaginam, mostrando que a fé ativa pode antecipar a manifestação das promessas. O poder do voto de aliança. Exemplo bíblico. Ana fez um voto de dedicar Samuel a Deus, e a promessa de um filho foi cumprida. Promessa Samuel 1, versos 11 e 27 ao 28. Princípio. Um voto de aliança, como orar, jejuar ou dedicar algo a Deus, demonstra compromisso e confiança, posicionando-nos para receber as promessas. Conexão com João 4, verso 35. Assim como Jesus chamou os discípulos a ver o já da ceifa, um voto de aliança nos ajuda a enxergar que o cumprimento das promessas pode estar mais próximo do que esperamos. Aplicação prática. Reflexão. Você já fez um voto de aliança com Deus? Como ele impactou sua fé? Ação. Considere fazer um voto específico. Exemplo: dedicar tempo diário à oração ou um jejum por uma promessa. E confie no já de Deus. Pergunta para a célula. Como um voto de aliança pode ajudar-lo a esperar pelo cumprimento das promessas de Deus? Nós somos daqueles que creem. Hebreus 10, verso 39. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Este é um manifesto de fé que nos chama a não recuar. A verdadeira fé persevera diante de desafios.
crê até o fim. A fé nos conduz à herança eterna. Proteger a alma. Crer em Deus preserva a nossa alma. A esperança da volta de Cristo. Hebreus 10, verso 37 promete que aquele que há de vir virá e não tardará. Essa esperança nos motiva a continuar firmes. Aplicação prática. Reflexão. Você se identifica como alguém que crê para a conservação da alma? Ação. Viva cada dia com a certeza de que Cristo voltará, guiando suas escolhas. Pergunta para você: como a esperança da volta de Cristo influencia sua fé? Levantai os olhos. O coração que ativa as promessas de Deus. Um coração sincero em aliança com Deus acelera suas promessas. Em João 4, verso 35, Jesus desafia a mulher samaritana e os discípulos a enxergarem além do tempo natural. Vocês dizem que a colheita será daqui a 4 meses, mas eu lhes digo: levantai os vossos olhos e vede que os campos já estão brancos para a ceifa. Esse versículo revela que as promessas de Deus não estão presas às limitações humanas. Quando alinhamos nosso coração com a vontade divina, por meio de uma aliança sincera e comprometida, o futuro de Deus se torna o agora em nossas vidas. A Bíblia nos ensina que Deus sonda os corações. 1 Samuel 16, verso 7. Ele não se impressiona com palavras vazias ou gestos superficiais, mas se agrada de um coração quebrantado, determinado e cheio de fé, que se compromete a cumprir sua vontade. Quando fazemos uma aliança com Deus com intenso desejo, compromisso e sinceridade, Ele honra nossa entrega e ativa suas promessas, trazendo milagre, salvação e transformação. Nesta ministração, vamos explorar como as células de aliança de fé e milagres podem ser o ambiente onde corações sinceros se alinham com Deus, ativando promessas para si mesmos e para outros. O coração que Deus vê. 1 Samuel 16, verso 7. O Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, mas o Senhor olha para o coração. Deus não é movido por aparências ou promessas vazias. Ele sonda o coração do homem, buscando sinceridade, fé e determinação. Quando fazemos uma aliança com Ele, nosso compromisso deve nascer de um coração quebrantado e disposto a ir até o fim, como está escrito em Eclesiastes 5, verso 4. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque Ele não se agrada de tolos. Princípio espiritual? Uma aliança feita com um coração sincero é um portal para o sobrenatural. Um coração sincero não negocia com Deus, mas se entrega completamente. A determinação de cumprir a aliança, mesmo diante de desafios, move o coração de Deus. A fé ativa, expressa por ações concretas, alinha o tempo humano com o tempo divino. Exemplo prático. Na célula, quando você ora: Senhor, eu me comprometo a trazer 3 vidas para Ti. Esse voto deve vir de um coração sincero, com um desejo ardente de ver vidas transformadas. Deus vê esse compromisso e abre as portas para o milagre. Promessa versus aliança. A chave para a colheita. A promessa é a palavra imutável de Deus, garantida pela obra de Jesus segundo Coríntios 1, verso 20. Está disponível para todos os que creem, pois Deus é fiel. Números 23, verso 19. Tem um tempo determinado no plano eterno de Deus. A aliança é a resposta do coração humano à promessa divina. Envolve sinceridade, compromisso e ação prática. Acelera o cumprimento das promessas, trazendo o Kairos, tempo de Deus, para o Cronos, tempo humano. Exemplo de João 4. A mulher samaritana, ao encontrar Jesus,
recebeu uma revelação que transformou seu coração. Sua aliança foi correr para a sua cidade e testemunhar, mesmo sendo uma mulher rejeitada. O resultado? Um avivamento imediato, porque seu coração se alinhou com a vontade de Deus. Aplicação na célula. Cada membro pode fazer uma aliança com Deus, comprometendo-se a trazer 3 vidas para a célula. Essa aliança, feita com um coração sincero, ativa a promessa de frutificação espiritual. João 15, verso 8. O poder de um coração comprometido. Exemplos bíblicos. A Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres que, com corações sinceros, fizeram alianças com Deus e viram suas promessas se manifestarem. Vamos explorar alguns. Ana, 1 Samuel 1, versos 9 ao 11. Contexto. Ana era estéril, humilhada e sem esperança. Aliança. Com um coração quebrantado, ela fez um voto de aliança dizendo: se me deres um filho, eu o dedicarei a ti. Resultado: Deus lhe deu Samuel, um profeta que mudou a história de Israel, e mais outros filhos. Lição: um coração sincero, que não desiste, ativa promessas impossíveis. Davi. 1 Samuel 17. Contexto. Davi, um jovem pastor, enfrentou Golias quando ninguém mais teve coragem. Aliança. Com um coração cheio de fé, Davi declarou: o Senhor me livrará. 1 Samuel 17, verso 37. Ele se comprometeu a lutar pelo nome de Deus. Resultado: Deus lhe deu a vitória e o preparou para ser rei. Lição: um coração determinado, mesmo diante de gigantes, move o sobrenatural. Raabe. Josué 2. Contexto. Raabe, uma prostituta, arriscou sua vida para proteger os espias de Israel. Aliança. Com um coração crente, ela fez um voto dizendo: agora, pois, peço-vos, jurai-me pelo Senhor que, como usei de bondade para convosco, vós também usareis de bondade para com a casa de meu pai. E dai-me um sinal seguro de que conservareis em vida meu pai e minha mãe, como também meus irmãos e minhas irmãs, com todos os que lhes pertencem, e de que livrareis da morte as nossas vidas. Respondeu os espias representante de Deus: eis que, quando nós entrarmos na terra, atarás este cordão de fio de escarlate, vermelho, à janela pela qual nos fizeste descer, e recolherás em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Resultado: ela e sua casa foram salvas, e Raabe entrou na linhagem de Jesus. Lição: um coração que crê e age com ousadia pode salvar gerações. A mulher samaritana. João 4. Contexto. Rejeitada e marcada por falhas, ela encontrou Jesus no poço. Aliança. Com um coração transformado, ela testemunhou em sua cidade, mesmo sem ser qualificada. Resultado: um avivamento aconteceu e muitas vidas foram salvas. Lição: um coração sincero, que responde à revelação de Deus, ativa a colheita. Porque alianças feitas com o coração aceleram as promessas. Deus é fiel às suas promessas, mas Ele escolheu trabalhar em parceria com o homem. Quando fazemos uma aliança com um coração sincero, movido por fé e determinação, criamos um ambiente espiritual para o milagre. Princípio espiritual. Um coração comprometido com Deus alinha o tempo humano com o tempo divino. Deus honra a sinceridade. Salmos 51, verso 17. Um coração quebrantado é o sacrifício que Deus aceita.
Alianças geram frutos espirituais. Comprometer-se a trazer 3 vidas para a célula é uma aliança que produz salvação e transformação. A determinação vence barreiras. Um voto feito com persistência, jejum, oração, ação, quebra fortalezas que atrasam as promessas. Exemplo profético. Senhor, com um coração sincero, eu me comprometo a trazer 3 vidas para a tua célula. Capacita-me e que a tua promessa de frutificação se cumpra em mim. Jesus. A garantia de todas as promessas. 2 Coríntios 1, verso 20. Pois todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém para a glória de Deus por nós. Jesus é o sim de Deus, garantindo todas as promessas pela sua obra na cruz. Nós somos o amém, respondendo com um coração sincero e uma aliança de fé. Quando nosso coração se alinha com Cristo, as promessas se tornam realidade. Aplicação. Na célula, cada membro pode dizer amém às promessas de Deus ao fazer uma aliança sincera, como trazer vidas para o reino. A célula de aliança de fé e milagres. Um altar de corações sinceros. A célula é mais que um encontro. É um altar espiritual, onde corações sinceros se unem para ativar as promessas de Deus. Cada membro é um portador da promessa, chamado a viver em aliança com Deus e a trazer vidas para a colheita. Desafio da célula. Com um coração sincero, faça uma aliança com Deus para trazer 3 vidas à célula. Ore, jejue e acompanhe essas vidas até que sejam transformadas. Por que 3 vidas? O número 3 carrega um peso espiritual. Representa a completude e a trindade os 3 dias de Jesus no túmulo. É um desafio alcançável que exige fé e ação. Simboliza a frutificação. O que ganha almas é sábio. Provérbios 11, verso 30. 3 vidas é um voto que demonstra um coração comprometido com a missão de Deus. Que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3, verso 9. Como fazer uma aliança com um coração sincero? 1. Ore com sinceridade. Senhor, sonda meu coração e mostra-me as 3 vidas que devo alcançar. Consagre essas vidas em oração e jejum. 2. Haja com determinação. Identifique pessoas no seu círculo, família, colegas, vizinhos. Convidei-as para a célula com amor e ousadia. Compartilhe seu testemunho com autenticidade. 3. Persista com fé. Mesmo diante de resistência, creia que os campos estão brancos. Continue orando e acompanhando, confiando na promessa de Deus. Exemplo prático. Escreva os nomes das 3 vidas em um papel e coloque no altar da célula como um ato profético de aliança. Promessas que você pode ativar com um coração sincero. Promessa referência, ative com uma aliança de provisão, fidelidade nos dízimos e generosidade, cura, intercessão e santificação, salvação familiar, evangelismo e discipulado, paz interior, João, perdão e entrega total a Deus, direção e sabedoria, oração contínua e estudo da palavra, frutificação espiritual, obediência e missão. Declaração profética. Senhor, tu sondas meu coração e vês minha sinceridade. Declaro que os campos estão brancos para a ceifa e creio que tuas promessas são sim em Cristo. Com um coração comprometido, faço uma aliança. Trarei 3 vidas para a tua célula, que participo e que conta comigo, para que sejam salvas, curadas e transformadas. Capacita-me e honra esta aliança. Em nome de Jesus. Amém. Conclusão.
Deus olha para o coração. Quando fazemos uma aliança com sinceridade, determinação e fé, movemos o coração de Deus e ativamos suas promessas. Assim como a mulher samaritana que transformou sua dor em testemunho, você é chamado a ser um ativador de milagres na sua célula. Levante os olhos, veja os campos brancos e faça sua aliança hoje. Os milagres estão esperando por um coração que diz sim a Deus. Notas para o líder da célula. Encerramento. Conduza um momento de oração para que cada membro faça sua aliança com Deus, declarando os nomes das 3 vidas que irão alcançar. Ativação prática. Peça que cada pessoa escreva os nomes das 3 vidas em um papel e coloque no altar da célula como um voto de fé. Acompanhamento. Nas próximas semanas, incentive os membros a compartilharem os avanços na evangelização e a orarem uns pelos outros. Gostou desse vídeo? Então deixa o seu like. Isso me ajuda muito a continuar trazendo conteúdos como este para você. E se ainda não é inscrito no canal, aproveita agora e se inscreve. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Sempre com mensagens de fé, superação e inspiração. Compartilha com alguém que precisa ouvir essa palavra hoje. Vamos juntos espalhar luz, esperança e o poder transformador do nome de Jesus Cristo.